Vou te convidar para pensar um sistema operacional. E no sentido literal daquilo que acontece dentro da gente, do nosso corpo. Nosso coração bate sem que a gente peça. Os nossos pulmões se enchem sem que a gente decida fazer isso. Os olhos captam a luz, o cérebro traduz essa luz numa imagem e você acredita que está vendo o mundo. O que você está vendo, na verdade, é uma versão processada do mundo. O hardware é o corpo, a mente é o sistema que roda sobre esse corpo, coordenando cada função, cada sinal, cada interpretação daquilo que chega pelos sentidos, né? O processo inteiro dispensa um gerente separado tomando decisões, aquele carinha que a gente acha que está atrás dos olhos e entre as orelhas. Mas ainda assim, em algum ponto desse processamento, vai surgir uma entidade que se acredita ser o autor de tudo isso. É o ego. É um aplicativo que começou a se confundir com o sistema operacional inteiro. Tem um filósofo americano que fala sobre isso, que é o Robert Anton Wilson, que chama de túnel de realidade, essa versão filtrada do mundo que cada um de nós processa. O sistema nervoso humano recebe alguma coisa em torno de 11 milhões de bits de informação por segundo, mas a consciência processa só alguma coisa perto de 50 bits. O resto é descartado, é comprimido, reorganizado pelo filtro que cada um de nós carrega, que é formado por linguagem, cultura, trauma, crença, experiência acumulada, nossa vida. O que sobra depois desse processamento brutal é aquilo que a gente chama de realidade. É uma fatia minúscula do que estava disponível ao nosso redor, mas é apresentado para nós como se fosse tudo. Você não vê o mundo, você vê aquilo que o seu túnel de realidade deixa passar. O detalhe que o Robert Anton Wilson fazia questão de destacar sempre é que cada túnel é genuíno dentro de si mesmo. Ou seja, duas pessoas olhando para o mesmo evento, elas habitam realidades que são processadas de uma forma tão diferente que esse desencontro entre elas não é necessariamente erro de nenhuma dessas pessoas. A distância entre os dois filtros que operam com honestidade existe, né? Porque o que a gente chama de conflito, de incompreensão, de visões de mundo diferentes, no fim, é o atrito entre os túneis que nunca se tocam diretamente. Cada um experimenta a sua fatia da realidade como se fosse a realidade inteira. E ainda assim, por baixo de todos os túneis, o mesmo campo, a mesma consciência de fundo, em cima da qual cada ser humano roda os seus próprios aplicativos e produz uma realidade imediata que parece ser exclusiva e soberana dele mesmo. Agora pensa nos dispositivos que a gente conhece bem, né? Dentro de uma sala, aí ao teu redor, o celular, o computador, a caixa de som, cada um tem uma função própria, cada um está operando de forma aparentemente independente, mas todos dependem do mesmo campo eletromagnético para funcionar. O campo está presente da mesma forma, antes e depois de qualquer um desses aparelhos existirem. O ego é um dispositivo que em algum momento aprendeu a se acreditar sendo a fonte da energia que alimenta a ele mesmo. E esse equívoco é a fundação de tudo que a gente constrói sobre esse ego que a gente pensa que somos nós. O Ayrton Senna, ele fala sobre isso sem usar nenhum desses termos. Lá em 88, em Mônaco, ele contou que estava baixando, e todo mundo viu isso, porque está no documentário dele, baixava 1 segundo por volta e continuava melhorando, sem saber de onde vinha isso, né? Ele disse que estava pilotando por instinto, que ele se sentia em outra dimensão, dentro de um túnel, muito além da sua compreensão consciente. Ele falava de flow aí, né, também. O que ele descreveu é uma suspensão temporária do aplicativo que gerencia a narrativa de nós mesmos. Lá o piloto desapareceu, sobrou só foi a pilotagem, né? O campo que opera sem que o dispositivo atrapalhe por pura ausência de obstrução. O que quer dizer isso? A gente tem que sair da nossa própria frente, a gente tem que não se atrapalhar. Isso é o flow. E isso acontece com mais frequência do que a gente consegue registrar. Qualquer um de nós que já esteve completamente absorto numa tarefa, focado, concentrado, num instante de atenção tão grande que o tempo parou de ser contado, passa de outro jeito, tocou na mesma coisa que o Senna descreveu em alta velocidade. O conteúdo muda, a estrutura é a mesma. O personagem sai de cena, o processo continua e muitas vezes com uma qualidade superior àquela que o nosso personagem consegue produzir com todo o nosso esforço. Isso devia
provocar, na verdade, uma pergunta incômoda. Todos nós devemos fazer sobre quem, afinal, está fazendo o que o tempo todo. A consciência é aquilo em que a mente ocorre, ou seja, é o todo. A mente está ali, inserida ali, né? Ela está presente antes da primeira interpretação, antes da primeira palavra que deu nome a alguma coisa, como eu, por exemplo. Quando isso se instala como uma percepção direta, a estrutura que mantém tudo isso, que a gente acha que está separado, começa a perder firmeza. O corpo segue sendo o corpo, a mente segue operando, os aplicativos continuam rodando. Mas a ilusão de que existe um operador isolado dentro de tudo isso já não se sustenta mais.